Fala galera, eu sou o Júnior Meirelles do Ministério Namoro com Propósito e este é o novo quadro aqui do nosso ministério, o Namoro com Propósito Responde. Para você poder participar desse quadro, basta você enviar pra gente a sua dúvida lá no direct do @Namoro com Propósito Responde. Manda um áudio pra gente de até 1 minuto e nós vamos responder a sua dúvida aqui nos vídeos do Namoro com Propósito Responde. Vamos ver qual foi a dúvida que chegou para nós aqui no Namoro com Propósito Responde? Confere o áudio que chegou para nós. Paz do Senhor, eu gostaria de saber se existe profecia sobre relacionamento. Tipo assim, se existe alguém chegar em você e falar que tem uma pessoa preparada já pra você. A dúvida dessa pessoa é: Deus confirma relacionamentos por meio de profecia? Aquele tipo de coisa, um irmão que sai lá de trás, do banco dele lá de trás, vem cá na frente, aponta o dedo pra varoa e diz: varoa, é isso que eu te digo, você vai se casar com fulano, ou fala com um rapaz, né? Oi varão, se prepara porque você vai casar com a fulana. Você já recebeu alguma profecia sobre relacionamento? Alguém já disse pra você: olha, você vai se casar com fulano, fulano vai se casar com você? Já aconteceu com você? Conta pra mim aqui nos comentários se já aconteceu, se a profecia se cumpriu, se a profecia não se cumpriu. Deus age assim? É assim que Deus confirma relacionamentos? Bom, para a gente poder saber isso, a gente precisa ir para a palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a maneira como Deus fala e como Deus confirma as coisas nos nossos dias. Aqui em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, existe um versículo que fala muito para nós a respeito da maneira como Deus fala conosco nesses dias. Olha só o que o autor vai dizer. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. O autor está nos falando a respeito da revelação progressiva acerca da vontade de Deus. Ele está nos dizendo que no passado, aos nossos antepassados, Deus falou por meio de profecias e também falou de várias outras maneiras. Nós podemos perceber no Antigo Testamento a maneira como Deus falava, né? Deus vinha e falava com Moisés, Deus usava anjos para poder falar, Deus usava profetas para poder falar no nome dele. Mas o autor de Hebreus está dizendo que nos últimos tempos, nestes últimos dias, Deus escolheu uma nova maneira para nos falar. Como ele escolheu nos falar? Ele escolheu nos falar por meio do Filho. O Filho é a voz de Deus. E se você for ler João capítulo 1, você vai ver que o Filho é o Verbo de Deus encarnado. Ele é a palavra de Deus. Portanto, nos nossos dias, Deus nos escolheu falar por meio do Filho. E a palavra de Deus é a voz do Filho. A Bíblia, a palavra de Deus, é a voz do Filho nos falando. Deus confirma relacionamentos por meio de profecia? Sim ou não? Sim. Deus pode confirmar relacionamentos por meio de profecia. Não há nada impossível para Ele. Ele faz do jeito que Ele quer, para os propósitos que Ele quer, e eu acredito sim que para cumprir um propósito e para poder fazer algo, Deus pode levantar uma pessoa para dizer para um rapaz e para uma moça que eles vão ter um relacionamento entre eles. No entanto, eu não creio que esta seja a maneira como Deus confirma todos os relacionamentos. E para te falar a verdade, eu não creio que todos esses relacionamentos que a gente vê por aí, que as pessoas dizem que é da vontade de Deus porque foi confirmado por uma profecia, e também não creio que toda profecia que é entregue em nome de Deus sobre relacionamento, ela é uma profecia real. Eu acredito que tem muita gente falando em nome de Deus, mas que Deus está longe dessas pessoas e que Deus não está falando com essas pessoas. São pessoas que querem aparecer e pessoas que querem atrair a atenção dos outros para si. Eu acredito que a maneira como Deus confirma relacionamentos é por meio da sua palavra. Como Deus confirma por meio da sua palavra? Bom, não existe nada na Bíblia que diga que esse relacionamento tem algum impedimento. A Bíblia não revela nenhum tipo de impedimento. Então, nós temos uma confirmação da palavra de Deus de que esse relacionamento faz parte da vontade de Deus. E existem outras formas como Deus confirma relacionamentos. Você quer que eu responda essa pergunta? Como é que Deus confirma relacionamentos nos nossos dias? Envie um áudio para mim lá no @Namoro com Propósito Responde. Lá no direct do Instagram, @Namoro com Propósito Responde. E como saber se uma profecia para relacionamento foi de Deus ou não? Toda profecia, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos verificar se aquilo que o profeta disse condiz com a palavra de Deus, porque Deus não entrega profecias que vão contra, que contradizem aquilo que ele disse na palavra dele.
Nós precisamos verificar a vida do profeta, saber se a vida dele condiz com aquilo que ele prega. Porque tem muita gente falando em nome de Deus e está com a vida toda atrapalhada. Deus pode falar por meio de pessoas assim, mas ele fala por um tempo por meio dessas pessoas por causa da misericórdia dele. Deus não usa pessoas que estão vivendo em pecado. Muitas pessoas estão falando em nome de Deus com a vida toda bagunçada, mas Deus não faz parte da vida dessas pessoas. Então, avalie se o profeta é uma pessoa de Deus, se a vida do profeta condiz com aquilo que ele prega. A prova cabal de que uma profecia foi de Deus é se ela se cumpriu ou se ela não se cumpriu. Se a profecia se cumpriu, ela veio de Deus, o profeta é de Deus. Se a profecia não se cumpriu, ela não veio de Deus. Não existe nada que interfira na vontade de Deus. Quando Deus diz que vai fazer algo, acabou, ele vai fazer. E por isso, a gente tem que tomar muito cuidado para saber se um profeta é um profeta de Deus e se ele tem autoridade para falar no nome de Deus, para que a gente não fique decepcionado com Deus quando ele não falou. Eu conheço pessoas que estão indo buscar revelações, que estão indo em lugares onde fica entregando revelações e as pessoas disseram que iam acontecer muitas coisas na vida delas, elas acreditaram naquilo e nada daquilo aconteceu e hoje elas estão decepcionadas com Deus quando Deus não falou nada, quando o profeta não podia inclusive falar no nome de Deus. E por falar em profetas que falam em nome de Deus, mas que Deus não está na vida deles, eu já presenciei com os meus próprios olhos um profeta entregando uma profecia de que uma pessoa ia se casar com outra e ele estava falando com dois irmãos. Eu já presenciei isso. E eu já vi muitas profecias a respeito de pessoas que iriam se relacionar uma com a outra, pessoas que não tinham nada a ver uma com a outra, que não deram certo. Eu ainda não vi uma profecia de alguém que disse que alguém ia se casar com outra pessoa e essa profecia se cumpriu. Eu ainda não vi. Porém, como eu disse, eu não estou dizendo que eu não acredito que Deus possa fazer isso. Eu disse que eu acredito que Ele possa fazer porque não há nada impossível para Deus, mas que essa não é a maneira que Deus age para todas as pessoas e não é a maneira que Deus escolheu para poder confirmar relacionamentos e para confirmar diversas outras coisas na nossa vida nos dias de hoje. Porque hoje Ele fala por meio do Filho e o Filho é a palavra. A Bíblia aberta é Jesus Cristo nos falando. Então quando você abre a Bíblia, por exemplo, eu lembro de ter aconselhado um rapaz que estava querendo se relacionar com uma moça, como ele descobriria se Deus aprovava aquele relacionamento ou não. E eu disse para ele, cara, abra a Bíblia, peça a Deus uma palavra, fala com o Senhor, fale comigo. Eu quero saber se eu devo ou não namorar aquela moça, se eu devo ou não ter um relacionamento com ela. Esse rapaz estava morando em uma outra cidade que não era dele e de repente ele abriu a Bíblia em Jeremias, capítulo 16, verso 2, que diz assim, não case, nem tenha filhos neste lugar. Ele queria saber se era da vontade de Deus que ele tivesse um relacionamento ou não com uma pessoa de uma cidade que não era dele, onde ele estava morando, e de repente ele abre a Bíblia, Jeremias capítulo 16, verso 2, e o texto é, não case, nem tenha filhos neste lugar. A palavra de Deus é suficiente. Deus escolheu nos falar por meio da palavra dele. Então você precisa saber que antes de acreditar numa profecia, você precisa ver se a palavra de Deus confirma aquilo que ele disse ou se aquilo que ele disse vai contra a palavra de Deus. Depois você precisa avaliar a vida do profeta e, por fim, uma profecia vem de Deus quando ela se cumpre. Se ela não se cumpriu, significa que Deus não tinha compromisso com aquilo que foi dito. A pessoa falou da carne, não foi Deus falando. Portanto, você não deve se decepcionar com Deus porque ele disse algo que ele não disse. Na verdade, Deus não disse nada, a pessoa falou da carne. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que ele tenha esclarecido a sua dúvida e a dúvida de tantas outras pessoas. Não esqueça de mandar pra gente a sua dúvida lá no direct do @namoro com propósito responde. Eu quero responder as suas dúvidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe no grupo de jovens da sua igreja, no WhatsApp, e eu quero te encontrar no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!